Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Hoje, quarta-feira, dia 17 de agosto, nós rezamos o terceiro dia da Quaresma de São Miguel. E para te ajudar neste dia de oração e de reflexão, eu quero refletir com você o Evangelho do dia, que está em Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. E também mais um pedacinho da exortação apostólica do Papa Francisco sobre o chamado à santidade no mundo atual. Gaudete et exsultate. Então ouçamos com atenção esta palavra do Senhor que nos diz: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino de Deus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro preocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou tu estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E continuando a reflexão da carta apostólica do Papa Francisco, Gaudete et exsultate, sobre o chamado à santidade no mundo atual, já no número 6, o Papa continua nos dizendo o seguinte: não pensemos apenas nos que já estão beatificados ou canonizados. O Espírito Santo derrama a santidade por toda parte no santo povo fiel de Deus, porque aprouve a Deus salvar e santificar os homens, não individualmente, excluída qualquer ligação entre eles, mas constituindo-os em povo que o conhece na verdade e o servisse santamente. O Senhor, na história da salvação, salvou um povo. Não há identidade plena sem perseverança, sem a pertença a um povo. Por isso ninguém se salva sozinho, como indivíduo isolado, mas Deus atrai-nos, tendo em conta a complexa rede de relações e interpessoais que se estabelecem na comunidade humana.
Deus quis salvar em uma dinâmica popular, na dinâmica de um povo. Gosto de ver a santidade do povo paciente de Deus, nos pais que criam seus filhos com tanto amor, nos homens e nas mulheres que trabalham a fim de fazer o pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir, nesta constância de continuar a caminhar dia após dia, vejo a santidade da igreja militante. Esta é muitas vezes a santidade ao pé da porta daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus, ou, por outras palavras, da classe média da santidade. Deixemos-nos estimular pelos sinais de santidade que o Senhor nos apresenta através dos membros mais humildes deste povo que participam também da função profética do Cristo, difundindo o seu testemunho vivo, sobretudo pela vida de fé e de caridade. Como nos sugere Santa Teresa Benedita da Cruz, pensemos que é através de muitos deles que se constrói a verdadeira história. Na noite mais escura, surgem os maiores profetas e os santos. Todavia, a corrente vivificante da vida mística permanece invisível. Certamente os eventos decisivos da história do mundo foram essencialmente influenciados por almas sobre as quais nada se diz nos livros da história. E saber quais sejam as almas a quem devemos agradecer os acontecimentos decisivos de nossa vida pessoal é algo que só conheceremos no dia em que tudo o que está oculto for revelado. A santidade é o rosto mais belo da igreja. Mas mesmo fora da igreja e em áreas muito diferentes, o Espírito suscita sinais de sua presença que ajudam os próprios discípulos de Cristo. Por outro lado, São João Paulo II lembrou-nos que o testemunho dado por Cristo até o derramamento do sangue tornou-se patrimônio comum de católicos, ortodoxos, anglicanos e protestantes. Na sugestiva comemoração ecumênica que ele quis celebrar no Coliseu durante o jubileu do ano 2000, defendeu que os mártires são uma herança que fala uma voz mais alta do que os fatores de divisão. Então, que bonito, neste trechinho da carta, do número 6 ao número 9, o Papa falando dessa pertença ao povo de Deus. É triste a gente ver católico que não quer pertencer à comunidade, não participa da pastoral, não vai no grupo de reflexão e, mais triste ainda, não participa da celebração da Santa Missa, mas às vezes teima em servir numa pastoral, fala que é católico, fala que pertence ao grupo tal, mas não vem, não tem ligação nenhuma com a igreja. Então a salvação ela passa pela nossa comunidade, pelo povo a qual eu faço parte. Deus ele não convidou uma pessoa para a salvação, ele convidou um povo. E é bonita essa pertença. No evangelho que nós ouvimos hoje, a gente viu essa queixa, essa incompreensão, essa dinâmica matemática que está às vezes na cabeça das pessoas e às vezes não consegue entrar na nossa cabeça a dinâmica comunitária, do valor da nossa comunidade, do nosso grupo, dos nossos irmãos, Então aqueles homens ficaram chateados porque os irmãos foram valorizados tanto quanto eles, não conseguiram enxergar o amor do Pai que é para todos igualmente. Que São Miguel Arcanjo, então, nos proteja nas nossas muitas batalhas e nos mantenha firmes no caminho da santidade. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do seu lado para te defender, dentro de ti para te conservar, diante de ti para te conduzir, atrás de ti para te guardar e acima de ti para te abençoar. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais, os merecimentos da Virgem Maria, Mãe de Deus, e de São Miguel Arcanjo,
desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, guardai-nos do mal e defendei-nos no combate. Amém.